Olá, tudo bem? Deus te abençoe e te guarde, te abençoe a sua família. Paulo, escrevendo a Timóteo, disse: os que não cuidam dos seus, especialmente da sua casa, negou a fé e é pior do que o infiel. E é sobre isso que eu quero falar hoje, sobre a nossa família, sobre nossos filhos, sobre nossos pais. Os cuidados que nós temos que ter, ou as coisas que precisamos fazer, para que a nossa família seja bem sucedida. Deus prometeu a Abraão que a bênção estenderia toda a sua descendência. Deus prometeu a Davi e a muitos outros na Bíblia. E essa promessa chega até nós. Deus quer que a nossa casa seja abençoada. Deus não quer abençoar só a mim. Ele quer abençoar a mim e a minha família e a minha descendência. Ele quer abençoar você e toda a sua descendência. A Bíblia diz que Deus visita o pecado dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, mas faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que o amam. E eu fico observando como que as pessoas não levam tão a sério aquilo que Deus leva a sério. Deus sempre se preocupa com a nossa descendência e muitas pessoas não preocupam com a própria descendência. Então eu quero trazer essa reflexão para a nossa meditação, para o nosso cuidado, porque o desejo de qualquer pai e mãe é ver filhos bem-sucedidos na vida sentimental, na vida profissional, na vida financeira, na vida espiritual, em todas as áreas da nossa vida. A alegria dos nossos filhos é a nossa alegria. A vitória dos nossos filhos é a nossa vitória. Qualquer pai e mãe vai concordar comigo. Mesmo aqueles que tropeçam, que erram, que acabam prejudicando os filhos, na verdade, eles gostariam de ter acertado, mas por algum motivo não acertaram. Mas eu quero trazer essa reflexão para nós, porque o que nós percebemos que outras pessoas erraram, nós podemos pegar aquela lição como ensinamento para não cometer o mesmo erro. E assim a nossa casa será abençoada. Essa foi, eu creio que foi, a preocupação de Josué. Josué fez um discurso e no final ele disse assim: olha, escolha hoje a quem servais, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu decidi, estou parafraseando aqui. Josué falou: eu decidi que a minha casa vai servir ao Senhor, custe o que custar. Quando a gente lê a história de Raabe, quando ela faz uma aliança com o Deus de Israel, e ela fala assim, ela faz uma aliança com os espias para que ela e a família dela fosse abençoada. E a Bíblia diz que quando eles invadiram Jericó, os espias foram orientados a ir lá na casa de Raabe e proteger Raabe, os pais e todos aqueles que estivessem dentro da casa. Imagine quantas pessoas ela colocou dentro da casa para ser protegida. Assim foi com Atos capítulo 10, quando nós lemos a história do centurião, que ele é orientado pelo anjo a chamar Pedro para ministrar a palavra na vida dele. Que ele era um homem correto, um homem temente a Deus, um homem que dava as suas ofertas, mas faltava ele conhecer a graça e a misericórdia de Deus através da pessoa de Jesus. E quando Pedro chega lá, ele já tinha enchido a casa dele dos parentes e dos amigos mais chegados. Olha a preocupação dele com a família. E essa deve ser a nossa preocupação com a nossa família. Porque se as pessoas lá fora preocupam mais ou menos com a família, que dirá nós que temos o Espírito Santo, que temos a nossa vida com Deus, nós temos essa clareza, esse entendimento e cremos que existe céu e inferno, cremos na lei da semeadura. Nós precisamos cuidar da nossa família, cuidar dos nossos pais, cuidar dos nossos filhos, cuidar dos nossos relacionamentos, porque isso tem tudo a ver com a nossa vida e vai influenciar de alguma forma a nossa vida espiritual, a nossa vida com Deus. Porque quando estamos tudo bem dentro de casa, nós superamos qualquer dificuldade lá fora. Mas quando o problema é em casa, o problema é com a família, nenhum sucesso lá fora vai compensar um fracasso familiar. E é disso que eu quero falar. É isso que eu quero ler aqui com você. Porque a Bíblia diz assim, Efésios capítulo 6. Filhos, obedecei vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem
e sejais de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Que palavra forte e poderosa! Porque provavelmente em algum momento você foi pai e mãe, né? Pai ou mãe, e também foi filho. Talvez você conviveu isso com seus pais, ou com um deles, e com seus filhos. E essa palavra é para a gente olhar para várias direções. Olhar para os mais velhos, olhar para os mais novos, olhar de lado para o cônjuge. Porque não dá para falar de filhos, não dá para falar de família sem falar de casamento. Tem pessoas querendo ser ótimos pais, sem ser ótimos maridos, sem ser ótimas esposas. Vai ficar faltando alguma coisa. Por quê? Porque os filhos, eles vão buscar uma referência. Eles buscam a referência dentro de casa, no pai ou na mãe, ou em ambos. Quando um rapaz ele quer namorar, ele quer casar, ele quer se envolver emocionalmente com uma moça, como seria a referência dele? Ele quer ser um homem como o pai dele é. E ele procura uma esposa que tem um comportamento parecido com a mãe. Ou, em alguns casos, o contrário. Claro que quando busca o contrário é porque não está satisfeito com o comportamento da mãe. Ou ele quer ter um comportamento contrário do pai porque não está satisfeito com o comportamento do pai. Olha como que isso clareia a nossa mente. Ou seja, joga sobre nossos ombros uma responsabilidade muito grande de como é a nossa vida. Porque às vezes pensamos assim, a vida é minha, eu não tenho que dar satisfação a ninguém. Mas tem, de acordo com a palavra de Deus tem, que nós temos que ser exemplo. Nós que somos homens e mulheres de Deus, temos que ser exemplo dos fiéis, especialmente na nossa casa. O tratamento que nós damos aos nossos pais, né? Aqueles que ainda têm pai vivo ou mãe viva, ainda tem tempo de fazer muita coisa. O tratamento que você dá ao seu pai e sua mãe é o tratamento que você está mostrando ao seu filho que você quer ter quando você ficar mais velho. Porque os filhos um dia vão cuidar da gente, de alguma forma. Então é muito importante cada detalhe. Como o marido trata a esposa, a Bíblia diz que o homem deve coabitar com a esposa como vaso mais frágil, para que não sejam impedidas as vossas orações. E assim os seus filhos estão olhando, como meu pai trata minha mãe, é assim que eu vou cuidar da minha esposa. Quando a filha observa como o pai trata a mãe, ela pensa, eu quero buscar um marido que me trate como meu pai trata minha mãe. Se não for um tratamento conveniente, eles vão buscar o oposto. Assim é a mulher. A Bíblia diz que as mulheres devem ser submissas, não que elas percam a identidade, mas que elas deixam o estresse do dia a dia para que o homem cuide, para que ela possa continuar encantando o homem. Na sensibilidade, no amor, na delicadeza, que são características da mulher. Não que o homem não seja, mas a mulher é muito mais. E assim, o rapaz, vendo a mãe ser daquele jeito, ele pensa, quando eu quiser namorar, eu quero namorar com uma moça que tem um comportamento parecido da minha mãe. Na sensibilidade, no amor, no carinho, na atenção dedicada ao meu pai. É isso que os filhos olham. É isso que nós precisamos compreender, que o nosso exemplo é muito grande. Por isso que a Bíblia diz, ensina o menino no caminho que deve andar. E até quando estiver velho, não se desviará dele. A moça olha para a mãe e pensa, quando eu me casar, eu quero ter um comportamento parecido da minha mãe, com uma mulher virtuosa de Provérbios 31. Ou ela pensa, nunca vou viver como a minha mãe, porque ela reprova a atitude da mãe. Então, são detalhes que eu não estou falando que tem que fazer assim ou de um jeito ou de outro. Estou falando que precisamos estudar o assunto, precisamos prestar atenção na forma que vivemos. Porque filhos, não é como muita gente pensa, que é dar comida, dar casa e dar uma escola e dar roupa. Não, é muito mais do que isso. É amor, é carinho, é atenção, é disciplina. A Bíblia diz que aquele que não corrige bem os filhos vai passar vergonha em público. Provérbios fala sobre isso. Fala para a gente corrigir a criança enquanto é tempo. Mas não é para matar, não é para bater, não é para espancar. Criança não é saco de pancada. Os filhos são herança do Senhor.
e nós não podemos deixar de qualquer forma. E eu vou repetir o que eu disse no vídeo anterior. Alguns falam assim, estou criando filho para o mundo. Eu não concordo com essa visão. Nós criamos filhos para Deus. Os meus filhos são a herança de Deus. Deus me deu presente, me deu meus filhos de presente. E eu quero cuidar desse presente que Deus me deu para que eles possam honrar a Deus todos os dias. E essa palavra que eu tenho para você nesse vídeo. Que Deus te abençoe e que a palavra entre no seu coração e crie vida. E que eles possamos estudar a cada dia a forma de ter uma família abençoada, uma família bem edificada, uma família que teme a Deus, uma família que seja exemplo e que nós sejamos exemplo para nossos filhos e filhas. Que nós sejamos exemplos de pessoas amorosas, cuidadosas e que honramos a Deus e honramos a nossa família e cuidamos bem dela. Que Deus te abençoe e te guarde. Se essa palavra te ajudou, compartilhe com alguém. Se inscreva no canal, deixe seu like, deixe um comentário e que Deus te abençoe. E até a próxima, se Deus quiser.